Boa tarde. Gente, meu nome é Lima, sou professor, escritor, gosto de contar histórias. Estou aqui na Casa das Letras. Bom, hoje é 17 de junho de 2021, são 14 horas e 57 minutos. Bom, estamos aqui ao vivo no nosso canal no YouTube, canal de nome Francis James Lima da Silva. A gente pede de uma maneira solidária que você se inscreva nesse canal. É o único canal de literatura da minha cidade, aqui no município de Floriano, no estado do Piauí. Nós não temos outra opção para fazer nosso trabalho de formação de leitores para pessoas que não têm a cultura da leitura na sua casa, até mesmo na escola pública. Então, eu venho fazendo esse trabalho há mais de 20 anos com crianças, adolescentes, jovens, adultos, até mesmo idosos, fazendo aquilo que é necessário, que é a formação de leitores, para que eles possam ter a capacidade de ter um discernimento melhor sobre a sua vida e a vida em sociedade. Esse é meu trabalho não só como professor de língua portuguesa, eu sou graduado em língua portuguesa, especialista em estudos literários, e esse projeto da Casa das Letras, que é uma biblioteca que eu tenho, eu venho acreditando, apesar de muito esforço, né, dificuldades, porque viver numa cidade como em Floriano, onde nós não temos uma biblioteca condizente com a demanda dos estudantes da classe trabalhadora, né? E me preocupa muito hoje em dia essa situação do adolescente na minha cidade, que não tem opção de ler e vai viver diante de uma situação muito difícil, que é a situação que nós estamos vendo aí, né? O crime, entendeu? As drogas e outras coisas mais, né? Então, eu tive, graças a Deus, bons pais que me orientaram. Eu tive a oportunidade de acreditar que a única opção da minha vida como filho da classe trabalhadora era estudar, porque eu continuo estudando, continuo fazendo aquilo que eu só sei, que é ler, escrever e dar aula, né? Esse é meu trabalho como professor. Então eu decidi ajudar as pessoas que não têm condições de comprar um livro, né? E quando eu faço as minhas atividades fora da Casa das Letras, da minha biblioteca, aqui na minha casa, eu faço doação de livros para crianças, adolescentes, porque eu acho que é necessário, não tem outra opção. E ainda, além de dar os livros, eu ensino eles a ler, faço oficina de leitura com eles, procure colocar esse caminho para eles entender que não tem outra opção. Nós estamos diante de uma conjuntura política muito complicada, muito séria. Se o governo federal não faz a sua parte, você imagina morar numa cidadezinha aqui do sul do estado do Piauí, né? Então, a gente pede humildemente que os gestores dessa cidade, que a gente fala gestor, gente,
É porque eu entendo que a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal, já que eles têm dificuldade de entender que para poder a gente combater a desigualdade social que está aí na nossa cidade, entendeu? E os mais atingidos são os pobres da classe trabalhadora, pessoas que não têm acesso à leitura porque não dá, né? Nós entramos de novo numa situação de crise sanitária, crise cultural, crise econômica, então fica difícil. Então eu uso esse meio de comunicação aqui do YouTube para poder realmente democratizar a leitura para esses meninos e meninas que estão aí, precisando conhecer a nossa cultura. E para isso eu estou usando a literatura, para que eles entendam que quanto mais a leitura na vida deles, mais eles vão ter a opção de poder viver melhor dentro da sua casa, com a sua família, juntamente com seus pais. Bom, depois dessa apresentação, eu sempre vou falar aqui sobre a situação do objetivo desse projeto, de poder a gente dar continuidade a ele. Então, que é o projeto da Casa das Letras, né? Eu transformo a casa do meu aluno numa biblioteca, entendeu? Eu chego perto lá deles com esse vídeo e digo para eles: tem que ter leitura para poder pintar e fazer uma nova estrutura, entendeu? A melhor coisa do mundo é ver um aluno meu não só ler, mas também escrever sua própria história. Tá entendendo? Bom, a gente está dando continuidade a um trabalho com a literatura piauiense no século XX, um livro de Assis Brasil, né? A gente está dando continuidade. Por que falar sobre a literatura piauiense? Porque é necessário. Porque se você quer realmente conhecer a sua cultura, você tem que falar dela através da arte, usando a literatura. No meu caso, particularmente, eu uso a literatura. Algumas pessoas podem usar outra arte, a música, a dança, tá entendendo? O cinema, o vídeo e tal, mas como professor, como escritor, como contador de histórias, o único meio que eu tenho um instrumento é a literatura. É o meu instrumento de trabalho, tá entendendo? Para a formação de pessoas, tanto na questão pessoal, profissional e familiar. Então, eu estou fazendo esse trabalho contando a história da literatura do Piauí para que você possa conhecer um pouco da nossa cultura. Você que está nos assistindo aí, você que não é do Piauí, esse é um trabalho de minha iniciativa que eu acho importantíssimo, né? Bom, gente, hoje a gente vai mais uma vez conhecer um escritor da poesia piauiense no século XX, né? Para isso a gente aqui vamos primeiro, como sempre, conhecer um pouco da história da vida do cidadão, tá bom? Hoje a gente vai conhecer o cidadão, o escritor piauiense Lucídio Freitas, né? Quem foi Lucídio Freitas? Vamos saber? Vamos conhecer? Mais um poeta do Piauí que enfrenta as mudanças estéticas do começo do século XX e morre cedo. Lucídio Freitas, no entanto, teve grande atividade literária, jornalística e pública. Estudos iniciais na terra natal, Teresina, onde nasceu no dia 5 de abril de 1894. Já aos 12 anos de idade, se interessava pela literatura, tendo como o irmão Alcides e o amigo Cristino Castelo Branco, criando, né, alguns jornais manuscritos. Dá um alô especial aí para o grupo da minha revista, da nossa revista
A única revista digital aqui no sul do estado do Piauí, aqui em Floriano, revista Manuscrito. Aí para o nosso amigo José Paraguaçu e o nosso amigo Ubiratã, ok? E os demais amigos aí, Dr. Osório, César Amaral, né? E o senhor Bruno dos Santos, são esses que estão aí, são pessoas que são escritores, o professor Miguel, são escritores aqui de Floriano, do estado do Piauí, que vale a pena realmente a gente falar, que são realmente pessoas que estão levando a nossa literatura aí com muita luta, ok? Um abraço aqui do Lima. Bom, então a gente está falando de Lucídio Freitas, né? Bom, Lucídio Freitas, já aos 12 anos de idade, como eu vou repetir, se interessava pela literatura, tendo como irmão Alcides e o amigo Cristino Castelo Branco, criando alguns jornais manuscritos à mão, gente, entendeu? Aos 19 anos, Lucídio Freitas está no Rio de Janeiro para receber o diploma de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, depois de sua estreia poética no ano anterior, ao lançar em Teresina o livro Alexandrinos, obra em parceria com o irmão Alcide Freitas. A coletânea de versos, construídos sob primorosa forma parnasiana, foi recebida festivamente pela crítica nacional. Como lembra Cristino Castelo Branco, nomes expressivos da crítica literária de então, como José Veríssimo e Duque de Estrada, se manifestaram sobre Alexandrinos, né? Formado em Direito, Lucídio Freitas vai exercer em Teresina os cargos de delegado-geral da Polícia e lente de História do Brasil no Liceu Piauiense. Por momentos, nunca esquecendo a poesia, a vida de Lucídio Freitas fica atribulada, com uma incursão ao Rio de Janeiro, onde tinha a simpatia de Coelho Neto, Félix Pacheco e do casal Clóvis, né? E outra ao Pará, onde leciona na Academia de Direito e atua como juiz substituto na 4ª Vara Criminal. E em Belém, em 1917, que publica o primeiro livro autônomo, Vida Obscura, que segundo Teresina Queiroz não tinha nada de obscura, onde se destaca uma coroa de sonetos de Minha Angústia, fecha aspas, que na opinião de Desjardins de Mendonça valem pelo livro todo. Há neles a alma do poeta cantando na integridade das amarguras de sua nobre filosofia, fecha aspas. O livro seguinte, o último, Minha Terra, sai no ano da morte do poeta, 1921, e é dedicado ao bucolismo de sua terra, com a exaltação da alma brasileira. Morto aos 27 anos de idade, a obra de Lucídio Freitas está de pé. A lembrança do exemplar homem público e professor, também um dos fundadores da Academia Piauiense de Letras, ocupou a cadeira número 9 e hoje é patrono da cadeira número 23. A academia passa a ser conhecida como a Casa de Lucídio Freitas. Lucídio Freitas, né? Num preito de saudade e reconhecimento literário. O amigo Cristino Castelo Branco depõe comovidamente sobre sua morte. Abre aspas. Fala aí o Cristino Castelo Branco. Assisti a sua morte numa clara manhã de maio, que naquele tempo, 1921, ainda não era um mês das missas, mas já era o de Maria, das rosas e dos poetas, fecha aspas. E se revolta que o poeta tinha morrido antes dos 30 anos,
de tuberculose, vomitando sangue no jorro trágico das hemoptises, ok? Mais uma tragédia de um grande poeta, né? Ah, rapaz, interessante, né? Tanto ele como o irmão morreram de tuberculose, né? É essa história aqui do Lucídio Freitas tem uma marca registrada, né? É interessante. Ele, gente, olha, é engraçado. Você veja que em pleno século XX, pessoas como Lucídio Freitas, com apenas 27 anos de idade, já tinham uma bagagem de leitura muito grande. Hoje em dia, eu te pergunto, se existem pessoas com 27 anos com tanta bagagem de leitura para fazer livros clássicos como ele fez. Nós estamos no início do século XXI, entendeu? E eu vou te contar vou te dizer uma coisa. Eu nasci em 1969, tenho 52 anos. De lá para cá eu vejo que parece que pouquíssimas coisas mudaram nesse estado, em, no setor da cultura, especificamente com a literatura, né? Nós vamos ver essa história um pouco mais adiante, mas eu te digo uma coisa: a juventude de hoje, para você encontrar um poeta aqui no Piauí, ainda é por acaso. Eu acho que a literatura está muito próxima da realidade do futebol no Brasil. Ainda se fazem jogadores craques aqui em campinhos de futebol, campinhos, peladas, entendeu? É como poetas aqui. Para você encontrar um escritor, para você encontrar uma pessoa que realmente gosta de ler literatura, poesia, não é fácil. Não existe uma política pública nacional, estadual, municipal para promover leitura de uma forma que as pessoas aqui possam ser mais conscientes dos seus direitos, deveres, obrigações e até mesmo exercer a sua cidadania com uma certa consciência crítica, né? Para encontrar escritores jovens é difícil, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte, né? Aqui resgatando a memória desses escritores esquecidos pelo tempo, esquecidos por um tempo que realmente eu não sei aonde que a gente vai parar, né? Esse tempo perdido que a gente não encontra com a verdade, com aquilo que é necessário, né? Lucídio Freitas, grande escritor. Agora vamos ver a sua obra, vamos ler a sua poesia. Um abraço aí para o poeta Francisco, lá de Teresina, entendeu? Ele sabe com quem eu estou falando. Grande poeta, já li a sua obra, é maravilhoso. Rapaz, a gente mora aqui no sul do estado, em Floriano, mas assim, meu avô é de Teresina. Meu avô nasceu no Porto Velho. Mas é interessante, eu fico deslumbrado quando eu vejo um poeta novo como Francisco, né? Poeta Francisco é meu amigo. E, nossa, cara, tem outras pessoas que eu conheço. Dá um alô especial para o meu amigo Hélio Ferreira, grande poeta, grande ativista cultural, entendeu? Vale a pena citar essas pessoas porque, sinceramente, estão inovando, estão realmente colocando a poesia do Piauí em evidência, entendeu? Não é só aqui no Brasil, não, é fora do Brasil. Bom, eu trouxe aqui para vocês um poema de Lucídio Freitas que eu acho interessantíssimo. O nome do poema é Teresina Apagou-se. Vamos ler?
Teresina apagou-se na distância, ficou longe de mim, adormecida, guardando a alma de sol da minha infância e o minuto melhor da minha vida. E eu sigo, e eu vou para a perpétua lida. Espera-me, distante, uma outra estância. É a parada da luta indefinida. É a minha febre, minha dor, minha ânsia. Como são infinitos os caminhos. Como agora estou tão diferente, carregado de angústias e de espinhos. Tudo me desconhece. Ingrata é a terra. O céu é feio. Eu sigo para frente, como quem vai seguindo para a guerra. É do livro Lucídio Freitas, do livro Minha Terra, de 1921. O cidadão já tinha um senso crítico muito bom para a gente comentar sobre esse poema. Vamos ver se mais uma vez aqui a gente tem a facilidade de poder falar deste poema para você que ainda não se deu conta que a poesia é um ato de viver a vida como ela é. Ler poesia é ler a vida. Vamos lá. Na primeira estrofe, ele fala o seguinte aqui, Lucídio Freitas, no poema Teresina Apagou-se. Vamos ler? Vamos comentar, na verdade. Teresina apagou-se na distância, ficou longe de mim, adormecida, guardando a alma de sol da minha infância e o minuto melhor da minha vida. A primeira palavra que eu venho a dizer para vocês que ele já começa a falar sobre uma questão fundamental, a memória. A memória daquilo que ele realmente, o poeta, viveu e está ainda vivendo na sua época, ali no início do século XX. Então, quando ele escreve esse poema Teresina Apagou-se, nessa primeira estrofe ele fala um pouco da memória, de como essa Teresina representa para ele, de como ele realmente ficou marcado na vida dele, né? Quando ele fala guardando a alma de sol da minha infância, né? Aquela Teresina, né? Que a gente sempre... Eu sempre digo que Teresina tem algo peculiar nas demais capitais do Brasil, né? Quando o poeta fala aqui sobre Teresina, nessa primeira estrofe, eu me sinto no direito de dizer também que quando eu vou a Teresina, parece que quando a gente entra na cidade, eu sinto uma saudade de tudo, né? Apesar de que a cidade tem algo novo, é uma capital bonita, bela, maravilhosa, mas Teresina tem algo assim, quando você se adentra mais no centro ali, na Praça Pedro II, algo de saudosismo, né? Então eu acho que o poeta aqui, ele fala muito dessa questão da memória, daquilo que Teresina representou na sua fase inicial da sua formação, entendeu? Não só como criança, como pessoa que começou a ver a cidade como algo que representasse a sua própria condição de poder viver dentro dela, né? Em seguida ele fala, e eu sigo, e eu vou para a perpétua lida, espera-me, distante uma outra instância, é a parada da luta indefinida, é a minha febre, minha dor, minha ânsia. É aquela coisa, quando ele fala assim, Teresina apagou-se, muita gente já passou por isso também. Eu fui um deles, fui obrigado a sair do meu estado. Passei por Teresina, né? E Teresina se apagou também. Eu tive que ir para João Pessoa, na Paraíba, fazer meu curso de letras. Então, o poeta aqui fala também da nossa grande tragédia que
ainda perpetua, né? Nós temos que sair de Teresina para buscar uma opção de vida, uma opção de trabalho, de emprego, de renda, de dignidade, né? Ele fala muito bem claro aqui nesse verso, né? E eu sigo, e eu vou para a perpétua lida, para algo que a gente não sabe, um destino incerto, né? Uma luta indefinida, né? Exatamente. É uma questão interessantíssima quando ele fala isso, porque todos os piauienses que estão ouvindo esse poema sabem o que é sair da sua terra, procurar novos meios de sobrevivência. E Lucídio Freitas, com esse poema Teresina Apagou-se, nos mostra claramente a dor, o sofrimento de ter que sair da sua terra para poder buscar novas oportunidades por causa ainda dessa nossa da nossa vida provinciana, arcaica, com setores ainda conservadores, né? A desigualdade é muito grande ainda no nosso estado, a pobreza, a falta de respeito, né? Com a classe trabalhadora, com as pessoas que não têm condição de viver com o mínimo, né? De dignidade, né? Então, ele continua, Lucídio Freitas: como são infinitos os caminhos, e como agora estou tão diferente, carregado de angústias e de espinhos. A dor, o sofrimento, né? Aquela questão de você estar diante de um sentimento ainda indefinido do que você vai fazer da sua vida, né? Então, Lucídio, ele procura mostrar para nós essa situação, mais uma vez a palavra, esse mal-estar nesse início desse século XX, né? Interessante, né? Carregado de angústias e espinhos, né? O poeta ele é muito duro, muito forte, né? Ele abre aqui as questões mais importantes para falar sobre aquilo que realmente a gente sente como piauiense, né? Eu acho que o Lucídio, ele tem um pouco na sua poesia aquilo que nós está engasgado na nossa garganta, né? As nossas angústias, né? Os nossos espinhos, né? Tudo me desconhece, ingrata é a terra, o céu é feio, eu sigo para frente, como quem vai seguindo para a guerra. É verdade. O que faz o piauiense ser um cidadão, um homem forte, é a sua luta incessante, né? Apesar de tudo e de todas as coisas que ele enfrenta, é como diz aqui o Lucídio Freitas, né? Eu sigo em frente, eu sigo para frente, seguindo para a guerra, né? Então, você está entendendo a força dessa poesia, a força desse poema, de nos mostrar que a gente pode ter uma outra opção de poder enfrentar esses obstáculos que a gente tem aqui ainda no nosso estado, né? Então Lucídio nos mostra os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, né? Quando ele fala nesse poema Teresina se apagou-se, né? Mas a gente continua, porque viver no Piauí, gente, não é somente você sobreviver diante de tudo que você enfrenta, mas é também você procurar aquilo que é impossível, a felicidade. E a felicidade para nós aqui, piauiense, é um estado de espírito que a gente leva, acorda e acredita que a gente deve
assumir, cada um de nós, o que nós temos de melhor para poder viver nessa terra. A vida, né? É isso, pessoal. Não dá mais para falar muita coisa. Eu prefiro que você que está me ouvindo, você que é meu leitor, você que está aqui no nosso canal, possa nos dizer o que você realmente, comente, achou desse poema de Lucídio Freitas, Teresina Apagou-se. Mais uma vez a gente quer agradecer a todos vocês, esperando que você possa realmente entender o trabalho de um professor, o trabalho de um escritor, o trabalho de um contador de história é nada mais, nada menos do que fazer aquilo que um pai faz, mostrar um pouco daquilo que é necessário para o seu filho, a vida. E a vida é ler ela de uma maneira bem objetiva, entendeu? Dizer a verdade, antes que seja tarde. Valeu? Espero que você tenha gostado, entendeu? Nosso trabalho. E não esqueça, inscreva-se no canal, dê o sininho aí, aponte, faça assim, pra gente poder fazendo a alegria dessas crianças, adolescentes e jovens aqui de Floriano. É com esse canal, gente, que a gente está abrindo as portas para muita gente que precisa entender que ainda há uma luz no fim do túnel. Conte com a gente, aqui tem cultura. Valeu, boa tarde, um abraço, Lima.